Beberrena, onde é a história de um comediante, uma história real, né? Que o próprio comediante que sofreu tudo que ele está contando na série, é ele que é o ator principal. Então é ele mesmo que está se interpretando tudo que aconteceu. Maluco, assim, é uma coisa bem difícil, imagina tu sofrer, que ele sofre bastante coisa. Sofre bastante coisa. Beleza, ele era um cara normal, que trabalhava como comediante, fazia stand-up, coisas, mas não era muito bom, né? E ele trabalhava num bar. Beleza, daí um dia ele tava lá no bar, de boa, tranquilão, né? Servindo a vida dele e tal, seguindo a vida normal dele. Daí aparece uma mulher lá, uma mulher que tava meio que sofrendo, triste e tal. Daí ele falou, não, e ela não tinha dinheiro. Daí eu falei, não, vou dar uma bebida pra ela aqui, um chá. Fica tranquilona aí, né? Dá uma alegrada na vida dela que pelo menos ela fica mais de boa, né? Tipo, ele era fudido, mas ela tava mais fudida que ele ainda, porque ela tava sofrendo, não tinha dinheiro, não tinha nada, né? Daí ele falou, ah, vou ajudar ela aqui, daí ela fica tranquilona. Daí ele ajuda ela, só que ela, por causa desse ato, vamos dizer assim, ela acaba se tornando uma pessoa extremamente possessiva. E todo dia ela tava no bar. 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 Né? Tipo, todo dia atrás dele, todo dia atrás dela, virou uma obsessão de ver atrás dele. Daí ela descobre o e-mail dele, tá no perfil, daí começa a mandar um monte de e-mail, manda uma porrada de e-mail pra ele. Só que ainda não tinha pego o celular dele, o número dele. Né? Daí tá, beleza. Daí começa a seguir ele nas redes sociais e mandar e-mail pra caralho. Meio que ignorando. Tipo, fala assim, não, deixa acontecer. Em vez de ir pra polícia, chamar a polícia, fala, não, tá perseguindo e tal. Ele até vai na polícia, mas tipo, não mostra nenhuma prova suficiente, digamos assim, pra polícia ir atrás da pessoa. E ela já tinha relatos de outras pessoas, de seguir outras pessoas, de ser extremamente possessiva, né, e abusiva, assim, dessa forma em outra pessoa. Talvez, né, porque ele ser um cara sozinho, assim, meio, né, sem perspectiva, ele se, ah, ela tá me seguindo, tá gostando de mim, tá, tá dando essa atenção toda pra mim. Talvez por isso que ele não queria cortar esse laço dela, tipo, lá na polícia pra ser preso, pra ela ter uma medida protetiva, alguma coisa assim, pra ela poder sair fora, entendeu? Talvez ele tinha essa necessidade de ela estar muito atrás dele e ele sentir que tipo, não tinha ninguém atrás dele, não tinha nada pra ele. E era sozinho, então ele sentia talvez essa necessidade, por isso não queria cortar o laço. Ele não queria que ela mandasse, mas não queria cortar o laço. E beleza, daí vai avançando e essa posição cada vez pior, ela tá lá em cima dele, todo dia, todo dia, todo dia. Daí no show de stand-up também, que ele ia, que ele apresentava vezes que não era lá tão bom, mas ela tava presente e ficava rindo alto, falando alto e tal. E daí nas redes sociais, como ele não, tipo, não dava tanta atenção pra ela de responder o que ela mandava, ela começava a criar histórias e falar que o pinto dele era pequeno, que ele era gay, falar um monte de coisa dele e ele continuando aceitando e levando dessa forma, se levando, levando, levando dessa forma que, tipo, aceitando e deixando a vida correr, não fazendo nada, ele é um cara acomodadão, não ia na polícia, não queria acabar com isso, ele ficava aceitando, aceitando, aceitando isso aí. E aí, tipo, ele era sozinho, a família dele não era de lá, ele é escocês, tipo, ele tava sozinho em outra cidade e não tinha muito o que fazer. Ele pensava, né? Ele falava, ah, o que eu vou fazer? Ele ficava aceitando, aceitando esse abuso da mulher em cima dele o tempo todo. E beleza. Daí papo vai, papo vem, ela lá, é sempre em cima dele, mandando e-mail, ele descobre o telefone dele, daí começa a mandar 1 milhão de mensagens, e-mail, e no inbox, e foto, e, nossa, e começa a infernizar a vida dele. E ele aceitando, 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 de boa. Em vez de ir na polícia já, denunciar ela, acabar com o negócio de uma vez, não. Ele foi aceitando, aceitando, aceitando e foi cada vez mais se afundando nisso aí, né? E ficando submisso. Daí ele começa a andar lá com um cara, que tipo, ele ia toda vez com um cara lá, negócio de chance de stand-up, né? Que ele queria ser comediante e tal, né? Tentando avançar nessa carreira dele. Só que ele começava a achar, ele achava estranho, porque ele tomava uns negócios lá, dava uma apagada e voltava. Até que chega um momento, um dia, que ele acorda no meio de alguma coisa. Daí, tipo, esse cara tava
drogando ele e abusando dele, fazendo o que se pudesse, velho. Então, tipo, o cara, toda vez que ele ia lá, o cara drogava ele, abusava dele, né? Às vezes o cara dando, às vezes ele comendo ele, qualquer coisa assim, um estupro, né? Um estupro mesmo, coisa pesada mesmo. Que acontece, acho que no quarto episódio, se não me engano. Então é uma coisa muito pesada, gente. Tipo, parece mesmo um cara assim, né? E sendo o próprio ator fazendo isso, né? Que ele sofreu o abuso, mas deve ser pior ainda, porque ele já sofreu esse abuso e ele reviver numa cena fazendo isso deve ser pior ainda, gente. Imagina o cara, reviver esse momento de abuso, e mesmo que seja, né, uma cena uma série, de um filme, dá aquela coisa ruim, né? Aquele sentimento ruim. Mas beleza, né? Daí ele continua, mesmo assim, ele vendo que foi abusado, ele continua indo lá. E nesse período ele tinha arranjado uma namorada. E a namorada falou assim: ó, não, vai atrás. Para de se sujeitar pra essa mulher. Ela tá fazendo coisa errada, tá te perseguindo. Vai atrás e acaba com isso aí. E ele, muito sossegado, muito parado, daí ele decide tomar uma atitude, mostrando as coisas que ela fazia, milhões de mensagens que ela mandou, né? E conseguiu uma medida protetiva. Por isso, não pode prender ela, mas a gente pode dar uma medida protetiva. Se chegar perto de ti, né? A gente consegue eliminar isso aí. Né? Consegue deixar ela longe de ti, digamos assim. Daí beleza, né? Daí tá. Mas assim, ele fica meio assim e tal, e por causa dos abusos que ele tava sofrendo do cara lá, dos abusos que ele sofria, ele simplesmente começa a se sentir mal, sentir que vontade, sentir estranho, sentir não saber mais o que tá acontecendo com ele, não saber a sexualidade dele mais, não sabe mais nada, tipo, ele fica perdido, não sabe mais o que tá fazendo, né? Daí ele começa a não querer fazer nada com a namorada dele, ele termina. Daí, tipo, o único apoio, digamos, pessoa que ele tem lá, ele é sozinho, a família dele não tá ali, é essa mulher que fica perseguindo ele. Daí, tipo, ele meio que se apoia nela. Assim, ela gosta de mim. Então, eu vou dar uma ajuda pra ela, vou ficar perto dela, vou ficar ouvindo os áudios dela, ficar ouvindo as coisas que ela fala, mas, tipo, não dando atenção, mas dando atenção. Tipo, é uma coisa bizarra, né? Porque, tipo, a mulher tá perseguindo, ele tá indo atrás, tá enchendo o saco dele, né? Não tá ajudando ele em nada. E ele cria essa coisa de essa relação estranha com ela, né? De tipo, ela tá me fazendo mal, mas eu vou continuar mantendo essa relação, né? Tipo, e ele mesmo não fala o nome dela na série porque ele tem pena dela, entendeu? Tipo, tem pena, mostrando que ele ainda, tipo, tem algum tipo de sentimento de pena dela. Depois de tudo que ela fez com ele, entendeu? É complicado esse sentimento que ele tem, né? Imagina. A pessoa te persegue anos e anos e anos. Foi mais de 3 anos, parece, que a mulher tava perseguindo ele. E ele tem essa coisa de, não, não vou expor ela, não vou falar o nome dela, assim que. Imagina, mas é um abuso muito grande. A mulher ficou perseguindo ele anos. Indo atrás dele, o estopim, digamos assim, maior, a parte mais violenta, digamos, de tudo que ela fez foi bater na mulher, na mãe da ex-namorada dele, que ele morava com a mãe da ex-namorada. Né? E bater na ex-namorada dele também, na atual, tipo, a mulher bateu em todo mundo, criou o maior caso, o maior rolo lá, né? E ela ficava difamando ele, falava bem, falava mal, tipo, o cara, nossa, sofreu demais, né? Sofreu demais e foi acomodado boa parte do tempo, tipo, não teve uma ação contra isso, entendeu? Não tentou parar. Ele foi meio que aceitando, se apoiando na ideia de que, tipo, ela é a única que gostava dele realmente, era. Só que não era um gostar, era uma possessão, era uma coisa assim, quero tudo pra mim, não quero que ninguém fique com ele, quero tudo pra mim, não quero ser amigo dele, eu quero possuir ele. Não era uma coisa assim saudável, gente. É uma loucura isso aí. Uma loucura. E acaba meio assim, acaba meio ele aceitando coisa assim, ela, né, aceitando um pouco essa situação, e meio que tentando se voltar contra isso, mas meio que mostrando que ele continua o mesmo, tipo, acomodado e sentindo que precisa dessa mulher, dessa obsessão dessa mulher atrás dele. Né? Mesmo depois de tudo que aconteceu, gente. É uma coisa louca, assim, cara. Parece que não mudou muito, entendeu? Ele não
conseguiu entender o que aconteceu com ele até agora. Parece que não caiu a ficha, sabe? Uma loucura esse caso, hein? É uma série bem legal, uma coisa bem doida de se ver. É, eu não recomendo ver a parte ali do estupro, que ele é estuprado lá e tal, que tem abuso em cima dele, que ali é bem pesado. Acho que, se não me engano, é no quarto episódio. Eu não recomendo ver, que é muito pesado aquelas cenas ali. Não é bom de se ver, eu não gosto de ver esse tipo de cena também, né? Eu recomendo você ver o resto da série, que ela é bem legal de entender tudo essa loucura que aconteceu com esse cara. E agora ele vai conseguir seguir em frente, né? Porque agora ele vai ter uma, uma identidade, né? Vai poder, né? Vai ficar conhecido, então ele vai poder ganhar um dinheiro aí, talvez fazer o stand-up. Talvez ele melhorou o stand-up dele e agora vai poder apresentar aí pro mundo agora. Vai saber, né? Talvez ele melhorou também um pouco essas, essa dependência que ele tem de alguém gostar dele, talvez, né? Porque ele tem uma dependência, né? Bem, uma, uma dependência. Ele manter esse relacionamento abusivo, assim, que essa mulher obsessiva atrás dele aí, que ele não tinha nenhum tipo de relação carnal com ela ou física, era só uma relação de abuso, né? Então era muito complicado para ele manter isso ainda, ele aceitar, entendeu? Manter tanto tempo essa relação. É isso aí, gente. Você viu o Berrena? Gostou? Não gostou? O que você achou?